Meu nome é Heloísa, sou responsável pelo marketing da Intrínseca. Hoje vou aqui, a gente está na nossa última parada, na verdade na última sessão da última parada da turnê Intrínseca 2014. A gente percebeu um grande crescimento, esse ano foram 2 sessões do evento. Como é que tem sido essa turnê esse ano pelo Brasil? Teve cidade que teve até 3 sessões. A gente, como eu falei ali no início, a primeira turnê foram 9 cidades, 1.300 pessoas. A segunda turnê foram 14 cidades, 2.500 pessoas. E esse ano a gente terminou aqui com 17 cidades e 5.500 pessoas. Então, em várias cidades a gente teve que fazer 2 e 3 sessões, principalmente no Nordeste e no Norte. Dos livros que têm sido apresentados na turnê, qual que vocês sentiram que houve o maior interesse do público? Tem alguns. O Recomeço, O que me faz pular, também, que é um livro sobre autismo. A gente fala muito sobre O Segredo do Meu Marido, que vende muito, e O Silo, e Extraordinário, que desde o ano passado a gente tem batalhado ele, e a diferença de público que leu do ano passado para essa é bem grande já. Qual o livro que você ficou com mais vontade de ler depois do evento de hoje? Olha, foi Silo, porque agora tá em clima de distopia, né? E Silo terminou chamando a minha atenção. E pela forma que eles falaram, o personagem parece ser bem forte, então eu anotei, foi o primeiro da lista, bem grafado, para poder sair daqui e comprar. No futuro, não tão distante assim, aconteceu alguma coisa com a humanidade e é tudo como se fosse um grande deserto, vivem uns gases tóxicos aqui na superfície. Ninguém consegue ficar vivo andando na superfície. A humanidade inteira foi colocada dentro de um silo. São 144 andares para baixo da Terra. Cada andar desse tem uma função. Em cima desse silo, na parte que dá para a superfície, tem como se fossem umas janelas. E essas janelas embaçam de tempos em tempos. E de tempos em tempos, algumas pessoas têm que ser mandadas lá para fora para fazer a limpeza dessas janelas. Tá? Só que todo mundo que vai lá para fora morre. Então só são mandados para fazer a limpeza as pessoas que foram condenadas no silo por algum crime. Só que o que a gente não consegue entender logo no início da história é por que eles, na verdade, as pessoas que saem, que já estão condenadas à morte, por que elas limpam? Juliet, que é uma mulher que foi criada lá no subsolo do silo, nos primeiros andares, que é uma mulher diferente, que é uma mulher que está disposta a carregar esse novo cargo, né, de xerife, e está disposta a sair e não limpar. E ela não limpa quando ela sai. Tá. E aí a história a história vai se desenrolar. Ai, tá mandando desculpar todos. Mas... Ai, da Esté, da história da Esté. Esté é uma garota que aos 12 anos ela foi diagnosticada com câncer de tireoide. E o livro, ele é cheio, repleto de texto da Esté, de cartas dela. Tem cartas que ela escreve para os pais, que é fantástica, belíssima, para amigos também. O prefácio do livro é escrito pelo John Green. É uma coisa muito íntima e pessoal dele, não é uma ficção, é uma coisa dele. Quando você termina de ler o livro, você fica refletindo como que você vê a vida e como que você leva a vida. Acho que foi O Segredo do Meu Marido, porque não era nada do que eu imaginava. A Cecília vai até o sótão pegar um pedaço do muro de Berlim que ela comprou anos atrás para mostrar para a filha, esbarra nos umas caixas do marido, cai uma carta. Está meio amarelada, é uma carta do marido dela, para ela. Detalhe, está escrito na carta: só pode abrir após a minha morte. O que Cecília faz? Ela faz o que todas faríamos, não abre a carta. E o marido dela trabalha viajando, ele liga para ela de noite, ela fala que encontrou a carta, ele fica completamente sem voz, em estado de choque, fala não abre, eu estava em outro momento. Gente, vai dando uma aflição, vira a página do livro, eu penso que ela vai falar o que tem na carta, aí entra a história da Tess. Tess é uma mulher que cresceu junto com a prima, se casou, e os três, o marido, a prima e ela, abrem uma empresa. Um belo dia eles marcam uma reunião, chama a Tess, a prima e o marido falam para ela: olha, sem querer aconteceu, mas estamos apaixonados um pelo outro. Esqueci a carta, fiquei com dó da Tess, viro a página, o que a Tess faz nessa situação? Entra a história da Raquel. Gente, eu me senti assim também. Entra a história da Raquel, que é uma mulher que teve uma perda, ela perdeu uma filha, ela se tornou muito dura com ela mesma, muito amarga com ela mesma, e a gente acaba se compadecendo da Raquel. Enfim, são 3 histórias, as 3 histórias se encontram. Já estou aqui do lado do Rafael, um legítimo representante do acampamento Meio Sangue. Rafael,
Me diz uma coisa, a Intrínseca está lançando o novo livro, o último livro da saga Heróis do Olimpo. O que você está esperando mais desse lançamento? Tô esperando demais que chegue em outubro para lançar logo, pra gente ver o desfecho do Percy e da sua equipe, né? Então eu espero que esse último livro, Sangue no Olimpo, traga toda a minha expectativa à tona. Que eu me surpreenda, que eu fique surpreso, que eu me emocione, que eu fique na expectativa de quero mais no final. Eu tô doida pra poder chegar a outubro, pra poder comprar Sangue no Olimpo e pra poder saber como vai terminar tudo direitinho, como o Rick Riordan vai encerrar, porque há muito tempo acompanhando desde o início e ver tudo acabando, é tão triste e legal ao mesmo tempo. Eu achei aquela capa bastante interessante porque o primeiro, né, o Herói Perdido, é uma capa com o Jason e a Piper e o Léo, e nesse, o Sangue do Olimpo, a gente vê o Jason e o Jason detonando, e aquilo ali pra mim porque eu achava até que ia ser alguma coisa relacionada a Júpiter, a Zeus, o título, antes de saber qual seria o título, por ter começado o Herói Perdido ser essa dualidade entre o Percy e o Jason. E achei muito interessante ter a Hazel e o Frank em destaque na capa também, terem ganhado esse merecido destaque. A gente tem outro livro sobre o universo do Rick Riordan que a gente lança logo agora, esse Semideuses e Monstros, tá? É um livro organizado com a introdução do Rick Riordan, na verdade são outros autores que ele selecionou e que esses autores falam sobre os personagens e sobre outras histórias dos personagens criados pelo Rick Riordan. Então é como se fosse um livro extra da série que conta novidades sobre os semideuses, ele fala dos artefatos, explica por que Dionisa, por exemplo, é diretor do acampamento, ele vai dando várias dicas e curiosidades para quem curte o universo criado pelo Rick Riordan. Forasteiros conta a história do Hylas. O Hylas e a irmã dele, a Issy, eles vivem nas montanhas e eles são forasteiros. Eles não têm proteção de deuses, de aldeia nenhuma, de ninguém. Vivem sozinhos na montanha. Até que um dia eles são atacados por um bando com umas armaduras de cobre. E esse primeiro livro conta a saga dele em busca de ele tenta entender, na verdade, o que aconteceu com ele, onde está a irmã dele, por que eles foram atacados e quem são aquelas pessoas. Tá? E ela se passa, ela pega um pouco essa coisa de mitologia grega, o livro se passa na Grécia, Idade do Bronze. E ele vai contar a história da Joia, que é uma menina que logo quando ela nasceu, o irmão dela veio a falecer, o John. E o avô dela simplesmente parou de falar, ele se sente muito culpado por isso, e ele tá há anos sem falar. E até que um belo dia, já adolescente, ela tá passeando perto de casa dela, numa floresta, e encontra um menino com o mesmo nome do irmão dela que vai falecer, John. Ele é um dupe, que é um certo de um ser não humano, que vai trazer uma grande maldição, e a partir daí cria-se uma grande amizade. Então é um livro vai contar a história de uma família, de aceitação e perdão, aquele livro cheio de frases e efeitos. O Naoki é um menino, né? Aos 3 anos de idade ele escreveu esse livro. Então o livro ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, que é as perguntas e respostas, e aí ele acaba falando muito também da adolescência dele, né? Afinal, é um livro não é só sobre o autismo, é sobre crescimento também. E a segunda parte é um conto escrito pelo próprio Naoki. A memória das pessoas normais é como se fosse uma linha. Ele fala, a memória do autista funciona como se fosse uma piscina de bolinhas. Eu tenho que tentar encontrar a lembrança nessa piscina de bolinhas, e quando eu encontro, eu não consigo entender que aquilo já aconteceu e ficou no passado. Então, se é uma lembrança positiva, eu fico feliz de novo. Se é uma lembrança negativa, eu vou chorar e vou sofrer tudo de novo. Mas o que a gente pode fazer para ajudar vocês? Nada. Vocês só podem ficar do nosso lado. Então é lindo, é uma graça, o conto é super emocionante, a gente fica boca aberta como ele escreve bem, como é bacana. Sobre o lançamento do livro Quem é Você Alaska, agora pela editora. Qual o planejamento para esse livro? Vai haver uma nova tradução, novas capas? Sim, com certeza. A gente tem os direitos a partir de setembro, vai ser feita uma nova tradução, uma nova capa, a gente vai trabalhar o livro inteiro para lançar novamente a partir de setembro. Também sobre novas capas, a saga Percy Jackson teve um relançamento no exterior com novas capas, novos desenhos. Existe a previsão de lançamento pela editora Intrínseca também? A gente tem muitos pedidos, muita gente solicitando, a gente está avaliando isso, mas provavelmente vocês vão ter novidades aí brevemente. Em breve vocês vão ter novidades sobre as novas capas do Percy Jackson.
Acessem o site da Intrínseca, conheçam os novos lançamentos e até a próxima da Intrínseca. O que você achou aqui do evento de hoje da Editora Intrínseca? Eu achei maravilhoso, porque eles sempre fazem um apanhado dos destaques do catálogo, né? Então é bem interativo, não é toda editora que tem essa comunicação facilitada com o público. Amei eles falando sobre a Culpa das Estrelas, o trailer, essas coisas, que eu não tinha visto antes do trailer. Eu tava esperando ver o filme no cinema, mas vendo no trailer agora,